Amém? Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Diga para o seu irmão aí do lado: se tu uma bênção. Irmãos. Deus falava com Abraão e Deus então diz para Abraão isso, desta forma: se tu uma bênção. Isso é uma coisa muito importante. Está conosco também a nossa irmã Edna. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Amém? Glória a Deus. Abraão, Deus tirou Abraão do meio da sua família, porque Deus tinha um plano, algo para realizar. E esse plano ele não começava ali. Esse plano é um plano muito antigo. Muito antes de se formar os céus, a terra e qualquer outra coisa, esse plano já estava traçado. E no momento exato, Deus tira um homem do meio da sua parentela, Abrão na verdade, tira Abrão dali e faz para ele algumas promessas. E Deus então inicia ali uma nova nação, uma nação diferente de todos os povos que havia na terra. Naquele momento havia muita idolatria, muitas religiões assim, politeístas, as pessoas adoravam vários deuses. E aí o que acontece? Deus levanta uma nação e coloca um propósito em cima de Abraão, e começa a formar ali um povo que teria o seu nome, que carregaria a sua palavra e que andaria por toda a terra falando que há somente um único Deus. Israel é esse povo. E Deus faz uma promessa para Abrão. E ele diz primeiro para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Ou seja, havia um propósito sobre a vida de Abraão, que ele fosse uma bênção para todas as pessoas. E é uma proposta não somente para Abraão ou para Israel, mas também é para nós, que nós temos que ser bênção. A nossa vida tem que ser uma vida abençoada. E ele diz assim mais: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de Abraão, Deus estava mudando a história da humanidade. Ele começa a mudar, a fincar umas estacas firmes, começou a mostrar que ele era o único Deus. Ele, através dessa nação, que ele guerreava por ela, combatia por ela, ele fazia tudo por ela, defendia. Não que ela fosse a nação, mas era a nação escolhida para um propósito. E esse propósito nós vamos falar mais adiante. Abraão, ou quer dizer, na verdade, Abrão significa, irmãos, pai exaltado. Ou seja, ele era um homem comum, como qualquer outro homem, e Deus fez dele, mudou ele, para que ele pudesse ser pai de uma nação. E ali Deus tinha um propósito atrás disso, e Deus muda o nome dele para Abraão. Abraão significa pai de uma multidão. Quer dizer, alguém que deixou de ser somente para si, um pai exaltado, agora é pai de uma multidão. O nome dele é mudado, e Abraão começa a viver na presença de Deus. E Deus faz muitas promessas para Abraão. Em Gênesis 17:6, ele diz assim para Abraão: eu vou te fazer fecundo. Ou seja, você vai ter muitos filhos, vai ser numeroso. E ele diz assim também em Gênesis 13:16: numeroso como o pó da terra. Ou seja, essa aí é até uma família muito grande. Mas Abraão não tinha filhos.
Interessante foi isso, né? Aí depois de muitos anos, e a partir daí Deus começa a formar o povo de Israel, e dele sai Israel, as 12 tribos e tudo mais começa a acontecer. Muito bem, essa promessa que Deus fez para Abraão, ela não só se cumpriu no Antigo Testamento, de fazer ele ser uma grande nação, porque realmente se tornou uma grande nação, mas também no Novo Testamento se torna uma grande nação. Em Romanos 4, 16 a 18, diz que a promessa não é só para ele, é para toda a sua descendência. Todos aqueles que sairiam de Abraão estavam debaixo desta promessa. A promessa feita a Abraão, todo mundo estava debaixo desta promessa. Em 1 Reis 3:8, lá quando Salomão ele está fazendo aquela oração a Deus, eu anotei aqui que eu achei isso curioso. Na oração de Salomão ele disse assim: o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Ou seja, alguns anos depois já estava se cumprindo essa palavra. O povo de Israel, que era só Abraão, depois Sara, Isaac, foi formando aquela nação, ficou uma grande nação. Nesse momento, depois de Davi, quando Salomão assume o trono, após a morte de Davi, já havia uma grande nação. A Israel estava com uma nação muito grande. E eu quero levar os irmãos naquilo que a gente acha que é mais importante dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui e lendo. Vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 3. Gálatas é no Novo Testamento, logo depois de 2 Coríntios você vai encontrar Gálatas. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. É um livrinho bem interessante. Capítulo número 3. Nós vamos ler aqui no verso 6. Gálatas capítulo 3, verso de número 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência, que é Cristo. Tudo isso foi feito para que a descendência de Abraão chegasse em Jesus Cristo. O descendente de Abraão, aonde está firmada a promessa de Deus, é o Senhor Jesus. Em Gênesis 3:8 diz assim: anunciou a Abraão o evangelho das boas novas. Ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, havia uma promessa que todas as famílias da terra seriam alcançadas na semente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a semente de Abraão. No verso 14 de Gálatas que nós lemos aqui, a bênção de Abraão: receber Cristo pela fé mediante o Espírito Santo. Está no verso 14. A bênção de Abraão chegasse aos gentios por
Jesus Cristo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e o leva na direção do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em Gálatas 3,16 está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. E a Bíblia comprova esse texto se você olhar lá no livro de Mateus 1:1. Mateus 1:1. O primeiro verso do Novo Testamento. Está confirmada a palavra de Deus. Diz assim, desta forma: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro nome que é citado após Abraão aqui é Jesus Cristo. Por quê? Jesus é a semente de Abraão. Jesus é pelo motivo que Deus escolheu Abraão, foi para que da descendência dele viesse o Senhor Jesus, que é a semente, o descendente legítimo. Em Romanos 4,18 diz: assim será a tua descendência, abençoada pela palavra de Deus, pela presença do Senhor Jesus. Então, vamos falar algumas coisas sobre isso. Jesus, irmãos, ele é o único caminho. Não há um outro caminho para que o homem vá para o céu. Não adianta ele entrar para uma igreja ou entrar para uma religião. Não adianta o homem entrar para qualquer tipo de coisa que ele pensa que vai levar para Deus. Ele tem que passar, como eu falei pela manhã, tem que passar por Jesus Cristo. Nenhum homem vai entrar no céu se não passar por Jesus. Jesus é o caminho. Ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou não vem ao Pai, na verdade o texto, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é esse caminho. Em 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus, ele é esse único caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como o homem se reconciliar com Deus. Aqui que nós falamos da mensagem real no começo do culto. Nenhum homem pode se reconciliar com Deus a não ser através de Jesus. Jesus é o mediador. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, irmãos, nós, a igreja, que aceitamos Jesus como Salvador, que já nos reconciliamos com Deus, e temos a marca da promessa, temos o Espírito Santo que habita em nós. Não somos mais nós nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. É Jesus quem mora em nós. Nós somos a descendência de Abraão. A partir de Cristo, nós somos essa descendência. Nós somos essa descendência. Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Pode olhar lá, Gálatas 3:29, está escrito desta forma: se você é de Cristo, você é descendência de Abraão. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa feita a Abraão é tua em nome de Jesus. Ser tu uma bênção. Viver intensamente o Evangelho, irmãos, porque o Evangelho não é qualquer coisa. Às vezes nós pensamos que é uma questão de religiosidade, somos crentes, não sei o que, levamos isso como se fosse algo, uma coisa qualquer. Mas Deus quer que você reconheça a tua posição. Você é herdeiro de todas as coisas. Recebeu, está recebendo e vai receber a herança proposta por Deus. Nós somos descendência. E qual é que é a vontade de Deus em relação a tudo isso, desde Abraão até a igreja e nós aqui hoje em Nova Poá? Qual é a intenção de Deus? Eu vou levar vocês lá, João capítulo de número 1, do 1 ao 14. Volta em João. Hoje nós estamos mostrando aquilo que Deus quer que a gente saiba. João capítulo de número 1, Evangelho de João. Eu
vou ler até o 14. Preste atenção nesse texto. Ele está falando aqui coisas que você já leu muitas vezes, mas Deus está falando de uma maneira diferenciada hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Deus quer que nós reconheçamos o seguinte: que nós somos povo de Deus, herdeiros de Deus, através de Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Nós somos descendência também de Abraão, somos o povo eleito. Hoje nós somos a nova Israel de Deus. Jesus veio para Israel, Israel rejeitou o Messias. Deus enviou o Messias para os gentios, das outras nações, que somos nós aceitamos. Ou agora Jesus é o nosso Deus também, como era o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Hoje Ele é o Deus de todos os povos, de todas as nações. Ele é um Deus maravilhoso. Nós somos, irmãos, a família de Deus, e Deus quer que essa família ela seja aumentada. Deus não quer que essa família ela permaneça só uma simples família. Ele quer que a família gere mais filhos, que tenha mais filhos, que tenha mais vidas, que ela aumente a cada dia. O povo de Deus, irmãos, Ezequiel 11:19 diz que esse povo de Deus, ele tem um novo espírito, ele tem um novo coração, porque é uma promessa que seria diferenciada. João capítulo 3, Jesus encontra com Nicodemos e diz assim para Nicodemos, ele diz assim: Senhor, faz uns questionamentos. Jesus diz assim: é necessário nascer de novo. A grande diferença entre quem serve a Jesus Cristo de fato, que aceitou de coração, é que esta pessoa nasceu de novo. Até Jesus ele tinha uma vida. Após o encontro com Jesus, o encontro com Cristo, daqui por diante ele passa a ter uma nova vida, um novo coração, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que abençoa. E diz a palavra de Deus, como diz para Abraão, e Jesus diz para nós: se tu uma bênção. Uma bênção. O crente tem que ser uma pessoa diferenciada. Zacarias 12:10 diz assim que o Espírito da graça e de súplicas veio sobre os homens para arrependimento. Todo homem que andava sem Cristo, sem Deus e sem salvação, foi derramado o Espírito da graça, onde o homem se arrepende, onde ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, onde ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, e ele passa a ser uma pessoa diferenciada sobre a terra. Se tu uma bênção, precisa ser. O grande objetivo, irmão de Deus, essa palavra é muito curta. O grande objetivo de Deus está em Apocalipse capítulo 7, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 7.
verso de número 9. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Irmãos, era uma multidão de todas as línguas. Olha só aí, uma grande multidão de todas as nações, tribos e povos e línguas estavam diante do Cordeiro. Um dia todo mundo estará diante do Senhor Jesus, todos aqueles que foram conquistados. E como Deus disse para Abraão: ninguém poderá contar o tamanho da tua descendência, será como as areias do mar, como as estrelas do céu. Ninguém poderá contar o número dos salvos que sairão de ti. Abraão nunca imaginou que a partir dele, tanta gente, um homem que não tinha um filho e teve poucos filhos, Abraão não sabia, não imaginava que dele Deus estava traçando um plano tão grande, que passava pela eternidade, e que dava no céu, e que mostrava para nós que é um número muito grande, incontável. Tem algumas religiões que usam a Bíblia, alguns capítulos 7, 14, alguns, e falam sobre os 144 mil. 144 mil, a Bíblia diz que são das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo de Israel. Mas diz que é uma multidão muito grande, que ninguém pode contar, dos salvos em Cristo Jesus. Uma descendência muito grande, um povo muito forte, e que está hoje sobre a terra. Diz que a cidade onde está sendo preparada para morar a igreja, a grande cidade, ela tem 144 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Ela cabe cerca de 150 bilhões de pessoas dentro desse lugar. E hoje nós sabemos, pela ciência e por tudo, que nós já tivemos na terra 150 bilhões, contando com 7 bilhões que estão vivos hoje. Já tivemos. Ou seja, há lugar para todo mundo nesta cidade. Essa cidade é muito grande, essa cidade criada por Deus, essa cidade preparada para o salvo, preparada para a igreja, está preparada para absorver milhões e milhões e milhões de almas, sem conta. Ninguém consegue enumerar a multidão, porque é como as areias da praia e como as estrelas do céu. Promessa para Abraão, e é as almas que Deus quer salvar através da pregação de Jesus Cristo, através da igreja de Deus. Nós precisamos pregar, irmãos. Há muitos quartos vagos, há muito lugar ainda esperando almas. E a igreja não pode pensar que a sua missão é somente ser salvo ou assistir um culto ao domingo. Nós precisamos proclamar essa mensagem e dizer para os homens que ainda há muito lugar preparado para todo aquele que aceitar Jesus como Salvador. Deus quer alcançar todas as nações, povos e línguas através do Evangelho. E nós temos esse poder de gerar filhos para Deus. Eu e você, nós temos esse poder de gerar filhos para o Senhor. Temos o poder de levar um novo nascimento para outras pessoas. Você sabia que Jesus, ele disse assim: vós fareis muito mais do que eu? Você sabia? Se você não sabe, você vai saber agora, que Jesus não tinha o poder do novo nascimento. Jesus não tinha esse poder.
Quem tem é a igreja. Esse poder do novo nascimento foi colocado sobre a igreja. A igreja é que faz com que os homens nasçam de novo pela mensagem do evangelho. Jesus, ele morreu e a igreja prega que ele morreu. Jesus não fazia ninguém nascer de novo. Quem faz nascer de novo é a mensagem do evangelho, que Jesus morreu pelo pecador, e quem prega essa mensagem é a igreja. Jesus diz assim: e vós fareis muito mais do que eu. E nós temos que pregar o evangelho, porque há tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus não podia fazer ninguém nascer de novo. Ninguém. Só a igreja tem esse poder. Foi dado à igreja esse poder de pregar o evangelho, para que as almas nasçam de novo diante de Deus, e saiam do pecado e recebam a Cristo como Salvador. Elas têm uma nova novidade de vida, algo novo na sua vida, uma vida nova, um coração novo, uma pessoa que nasceu de novo, que abandonou sua vida de pecados e teve um contato com aquilo que é o Senhor, o poder de Deus na sua vida. Uma pessoa só tem mudança quando tem um encontro verdadeiro com Jesus. Tem pessoas que vão para a igreja, ele carrega a Bíblia, ele pode usar terno, ele pode usar gravata, ele pode vir em todos os cultos, mas não houve uma mudança real dentro dele, uma mudança verdadeira. Ele não nasceu de novo, ele não se arrependeu dos pecados, ele não abandonou sua vida de pecados. Ele está na igreja, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com o Salvador. E é essa mensagem que a igreja prega: o homem precisa nascer de novo, receber o Espírito de Deus. E eu quero ler um texto, finalizando esta palavra. Está em 1 Timóteo, capítulo de número 2, do 1 até o 6. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos encerrar com esta palavra, no nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amados, Deus quer que a igreja, que os salvos, anuncie o evangelho em toda e qualquer oportunidade que apareça diante de você. Você tem que ser essa bênção para as outras pessoas. Deus espera de você que você pregue essa mensagem, porque parte da família de Deus, irmãos, ela tem que gerar filhos para Deus. E essa incumbência está em nós, através do evangelho. Nós temos que pregar esta mensagem a todas as pessoas. Quando você estiver ali na internet, não perca tempo com bobagem. Comece a falar de Jesus, faça isso um hábito. Ah, pastor, mas um monte de gente não vai mais falar comigo. Então, você vai descobrir que tinha alguma coisa diferente, que muita gente queria gastar o seu tempo, somente o inimigo. Você precisa gastar o seu tempo, a sua internet, o seu telefone celular, gastar o seu tempo para falar do evangelho de Jesus. Porque muitas pessoas hoje têm o nome de cristão, mas quando é exigido dela que ela faça parte dela, aí ela acha que não precisa fazer. E aquele que não faz isso, ele está deixando de gerar filhos para Deus. E Deus tem muito lugar preparado, porque Ele confia em você, no seu trabalho. Ele confia naquilo que Ele colocou na sua mão, para que você espalhe essa semente
a semente do Evangelho, que vai caindo em cada coração, em cada vida, que vai passando por você. Você vai causando algo nessas vidas, e essas vidas vão entregando a sua vida para Deus, e através de você que é a semente de Abraão, você que é descendência de Abraão, que é filho de Deus, que é salvo pelo sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo e que vive esta palavra, está nas suas mãos você ganhar, gerar almas para o reino de Deus, porque há muitos lugares, há muitas pessoas ainda para ouvir a palavra, e você é um instrumento vivo nas mãos de Deus, para ser usado, para que Deus alcance muitas vidas. Às vezes uma pessoa no seu trabalho, ali onde você estuda, onde você pega a condução, ou trem, metrô, onde um posto de gasolina onde você abastece, na farmácia onde você compra alguma coisa, em todo lugar tem pessoas ali que Deus quer transformar no Filho de Deus, e Ele vai fazer isso através de você. Então, querido, se tu uma bênção, como foi Abraão, você possa ser assim, um instrumento vivo nas mãos de Deus. Aí eu não sei pregar, sabe sim, pode abrir a sua boca que Deus vai falar através de você. Deus vai falar na situação que a pessoa está atravessando, Deus vai te usar. Você não precisa saber grego, hebraico, teologia, você só precisa saber de uma coisa: você é filho de Deus, e você tem o Espírito Santo. Você abre tua boca, que Deus enche a tua boca de palavras, porque Deus quer usar você, que Deus quer povoar o céu, saquear o inferno e povoar o céu, e Ele depende da igreja, depende de você. Se tu uma bênção, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, falar de Jesus, falar desse Salvador, falar dessa salvação, falar que Jesus Cristo é a solução para o homem. Quando você estiver na rua e encontrar alguém chorando, diga para ele: Jesus te ama. Você encontrar alguém triste, abatido, diga para ele que Jesus o ama. Alguém está com problema no seu trabalho, você não sabe como resolver, diga que Jesus tem a solução, mas que primeiro Ele quer salvar a sua alma. Diga tudo que Jesus tem para dizer. Diga que Jesus Cristo ama, que perdoa, que transforma, que cura, que liberta, porque esse é o Evangelho, irmãos, e tem que ser pregado. E quem é que tem que pregar o Evangelho? É a igreja. A igreja. Não são os obreiros, os diáconos, professor de escola bíblica, é toda a igreja. A igreja deve pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então nós sabemos disso. Então nós temos que reconciliar o homem através da palavra de Deus. Nós temos que ser bênção para todas as pessoas, por onde você passar. Eu falei um dia que nós estávamos lá no congresso lá dos jovens, né? Irmãos, vai chegar uma última hora que a igreja está tão lenta. Eu falei lá, vou falar de novo aquilo que eu me lembrei. A igreja está tão lenta, assim, tão morosa na sua responsabilidade, que vai chegar num momento em que Deus, no último momento assim que Ele quer salvar, irmão Miguel, vai ser uma coisa sensacional. Deus vai falar assim: sai na rua tocando em todo mundo que você encontrar, que eu vou salvar todos. Não vou nem falar nada. Sai correndo, batendo em todo mundo, entrando nos botecos, na mercearia, em todo lugar. Deus falar que vai acontecer isso, irmão, eu vou acreditar. Por quê? Porque a nossa vontade como igreja é que, como nós lemos no texto, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Há muita heresia em torno disso. Não, tem alguns salvos e tal. Não. Deus sabe quem vai ser salvo, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele não mexe naquilo que o homem pode decidir. Deixa o homem decidir. Então você, como igreja, deve pregar o Evangelho. Há alguém aqui conosco que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Se tiver, nós vamos orar por você agora. Se não tiver, não houver, nós vamos orar com vocês em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir para a nossa irmã Meire vir aqui fazer essa oração. Por favor, vem aqui, vem cá, vem fazer essa oração conosco. É um prazer nós termos a nossa amada aqui. Vamos colocar a irmã para trabalhar. Vem aqui na frente, aqui em cima, vem cá, vamos.
Vamos orar em nome de Jesus. Suba aqui. Vamos orar, fazer essa oração. Se você deseja ser usado por Deus, esta é a oportunidade. Parece simples, é um dia comum, um domingo como qualquer outro nas nossas vidas. Mas quando a palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração para transformar um viver simples e comum de um universitário, de uma dona de casa, uma mulher e um homem, para chamá-lo para ser uma bênção, como foi Abraão no passado, um homem muito, muito rico, que tinha muitas preocupações, mas Deus o chamou para ser servo daquele que transformaria a história da humanidade. Então era um homem comum, mas um homem que foi uma grande bênção para a humanidade. Se você deseja ser esta grande bênção hoje, nos dias de hoje, nessa geração, como é o nosso desejo, o desejo da igreja, acordar enquanto é tempo, enquanto Deus está com as mãos estendidas para salvar. Pede ao Senhor que todo o teu proceder seja santo, que as tuas palavras sejam cheias de graça e de verdade, como eram as palavras de Jesus. Ele pessoalmente não agradava as pessoas, mas as suas palavras tinham um poder muito grande de gerar vida e de condenar aqueles que já estavam condenados, porque não creram naquele que Cristo enviou. Como o servo de Deus, o pastor leu, ele veio para os seus não o receberam. Nós, como inimigos, o recebemos muito bem. Por isso estamos aqui, nosso Deus. E eu venho pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a cada um que sinceramente se coloca na posição de pregador da verdade, daquele que ama este evangelho, que crê no poder da palavra para fazer com que muitas pessoas se convertam a este evangelho, que são cheios do Espírito Santo, Deus, para que com o Espírito Santo a nossa pregação tenha esse poder de converter os corações e de firmá-los na tua presença e de poder caminhar junto com eles, uns com os outros, porque ninguém foi chamado para viver este evangelho sozinho. Eu venho aqui, Senhor, em nome de Jesus, humildemente me colocar como serva tua, para que tu possas usar a minha vida, dos meus irmãos e irmãs aqui, grandemente, de uma forma tão especial, como nunca foi antes, Deus, para que eles possam experimentar, os nossos jovens da tua igreja, experimentar que é só abrir a boca, que Deus vai falar. Porque se nós amamos o evangelho, ele está dentro de nós. E é impossível que um filho seu não fale daquilo que ele está cheio, o seu coração. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que quando abrimos a nossa boca para pregar este evangelho, ele vá de encontro com a necessidade dessa pessoa, dessa mulher, desta criança, desse jovem, para que ele possa, através dessas palavras, ver que há alguma coisa muito diferente, o poder de Deus nela. Que é isso que a igreja precisa conhecer, o evangelho poderoso de Jesus Cristo, que tem poder de salvar, de curar, de transformar e de fazer com que cada um de nós e aqueles que o Senhor for acrescentando ande em novidade de vida, uma vida simples, mas muito abençoada. É o meu pedido em comunhão com a tua igreja neste lugar, em nome de Jesus, amém.